sinalização dos desastres. Por que que eu coloquei, enfatizei aqui que sinalização dos desastres? Muita gente de família boa acha que essa aula de sinalização ela é para curso de breque. Não é, tá? Já vamos desmistificar isso aqui. Isso não é sinalização de busca e resgate em estruturas colapsadas, o famoso breque. Ela é uma marcação de sinalização que a INSARAG desenvolveu para ficar homogêneo, para que todas as equipes de busca saibam em um desastre o que aquela sinalização significa. A gente tem vários tipos de sinalização. A gente tem a sinalização padronizada da INSARAG, a gente tem a sinalização padronizada da FIMA, a gente tem a sinalização padronizada de órgãos da Austrália. Então tem várias. A mais comum, que quase todo mundo conhece, é da INSARAG. E ela teve mudanças. Vocês vão ver aqui que houveram algumas mudanças que a maioria das pessoas não conhece. Esses dias eu vi uma reportagem, uma operação onde eles colocam ainda uma sinalização antiga que fala do go, no go, any go, para entrar em uma estrutura. Essa sinalização não, pelo padrão da INSARAG, ela não é utilizada mais. E nós vamos falar um pouquinho dela, que ela tem muito a ver com a nossa aula de avaliação de locais de desastres. Então, os famosos ASRs que eu já expliquei em outra aula. Bom, vamos lá. Para que serve a sinalização? Então, imagina que um evento de grandes proporções, a gente tenha vários prédios ou várias pessoas desaparecidas, pode ser em local de deslizamento, pode ser, por exemplo, passou um ciclone e várias casas ficaram destruídas ou prédios ficaram destruídos. Então, para isso, né, como a gente comentou sobre os tipos de busca, quando aquela primeira equipe vai fazer o ASR2, que ela vai ver os locais de trabalho, eles precisam de saber quais são os locais que têm vítimas e qual que é a probabilidade dessas vítimas. Então, para isso é utilizado essa sinalização nas cenas de trabalho. Então, dessa maneira, é muito mais fácil com que as equipes de resgate, a gente já viu também na aula anterior, que existem as equipes de busca e as equipes de resgate, para que as equipes de resgate elas retirem aquelas vítimas no menor tempo possível, de acordo com aquele fluxograma que eu já apresentei para vocês das equipes de A a D. E vale a pena ressaltar que em anos anteriores a própria INSARAG ela fazia de A a F e era extremamente confuso essa triagem de vítimas que a própria INSARAG colocava em anos anteriores, se eu não me engano no guideline de 2018, 2015. E aí sofreu essa mudança e agora a gente tem vítimas de A a D. Tranquilo? Então essa sinalização ela tem 6 tipos de marcações. Tá? A marcação geral de área, a orientação da estrutura, marcação de perímetro, marcação de áreas de trabalho, sinalização de vítima e a marcação rápida e varredura completa. Nós vamos ver cada uma delas aqui. Tá? Bom, isso pro local de trabalho é importante que você faça um croquis ou desenho do local para que você vá fazer, pode ser um mapa, pode ser um mapa amplo da cidade, para que você identifique os pontos notáveis do terreno e atribua um nome a cada cena de trabalho. É o que a gente viu lá na divisão divisão de setores. Lembra que tem o setor A, A2A, B2C. Eu expliquei isso naquela aula anterior, então é exatamente isso. Você pega o mapa geral e atribui os setores que você vai trabalhar. Bom, pessoal, identificação por área. Como que é feita essa identificação? A gente tem aqui como que a metodologia utilizada. Então, imagina que aqui a gente tem a Avenida Atlântica, e a Avenida Atlântica a gente tem um ponto ali, que é o ponto 900. Esse ponto 900, eu vou ter vários prédios no ponto 900, então eu tenho 900, 901, 902, 903, conforme vocês podem ver, um lado par e um lado ímpar. Tá? Então, nesse ponto da Avenida Atlântica, que é o ponto 900, esse quarteirão aí, o 900, eu vou ter dentro do 900 os pontos 900 e 906 para trabalhar. Esses são os pontos de locais de trabalho. No quarteirão à frente, eu tenho lá o quarteirão 1000 dessa avenida. Por que a gente dá número? A gente tem que lembrar que eu tenho várias equipes de vários locais do mundo ou vários locais do país que estão trabalhando. Então vamos supor que essa avenida, a Avenida Atlântica, é do Rio de Janeiro. Eu que sou mineiro, eu não conheço a Avenida Atlântica. Eu sei que tem um ponto numa avenida que é o 900.
Então isso fica mais fácil da gente designar as equipes. Olha, você vai trabalhar no 900, você vai trabalhar no ponto 1000. E aí, dentro do ponto 900, eu tenho dois locais de trabalho, que é o 900 e 906. Pode ser que nesse quarteirão à frente, que está aí à direita da tela, o 1000, eu tenha mais pontos. Eu posso ter o 1001, 1002, 1003 para trabalhar. E, conforme eu falei, um lado é o lado par e o outro lado é o lado ímpar. No quarteirão anterior é o quarteirão 800. Então a gente coloca números principalmente para identificar o local de trabalho. E aí eu tenho lá, nesse caso aqui, né, a quadra 700 da Rua Alfa, ele nomeou Rua Alfa, e aí eu vou ter o prédio que eu vou trabalhar. Esse prédio ele é dividido no sentido horário. Então vocês estão vendo ali, de frente para o prédio, eu tenho lado 1, lado 2, lado 3 e lado 4. Então eu sempre vou dividir dessa maneira, no sentido horário, os lados de um prédio. Então a identificação exterior é pelos lados, lado 1, 2, 3 e 4. E é importante que a gente saiba identificar, porque, como eu falei para vocês, os prédios eles podem estar óbvios, né, não sofreram tantos danos, ou pode ser que eles vieram todos abaixo. Pode ser, por exemplo, num grande deslizamento que o prédio esteja todo encoberto, e aí eu preciso identificar dessa maneira. Então é importante que a gente saiba essa maneira de identificar. E a identificação do interior do prédio, eu posso dividir ainda esse prédio em quadrantes. E isso foi muito bem feito, e eu vou deixar um link aqui nessa aula do mapa que a gente fez em Brumadinho, como que ele foi dividido. Acredito que seja interessante, para que vocês vejam como que são esses quadrantes, como que eles foram divididos e como que a gente trabalhou lá em Brumadinho, tá? Então vamos lá. O quadrante eu vou ter da mesma maneira, quadrante A, B, C, D, e no meio ali eu coloquei o quadrante E. Então vocês podem ver que os lados, né, a frente e a parte de trás são 1, 2, 3 e 4, conforme eu falei, mas no interior do prédio eles dividiram também com quadrantes A, B, C e D. Isso é importante porque quando a gente tem edifícios muito grandes, estruturas muito grandes, imagina o World Trade Center quando ele vem no chão. A gente tem que ampliar a nossa visão de um grande evento, né, de um desastre mesmo. A gente não pode ter aquela imagem de que é um prédio só que desabou. Serve para trabalhar num prédio só que desabou? Serve. Mas isso aqui são para grandes estruturas, grandes eventos, aonde a gente teve esse problema, né, um colapso estrutural, ou um grande deslizamento, ou seja, um ciclone. Isso é uma maneira da gente dividir, tranquilo? E aí tem o piso, né? O piso ele tem a planta, o piso, né, o primeiro andar, a planta baixa, que seria o pavimento lá, o pilotis talvez. A gente tem o subsolo, subsolo 2, o piso 1, que é o primeiro andar, o piso 2 e o piso 3. Então o piso 1 é sempre o andar acima da rua, tá? O pilotis ali, que é a planta barra, que eles estão falando aí em espanhol, tá? Que eu tirei do manual da Insarag em espanhol. Então é o pilotis. O primeiro andar é o piso 1. Então o piso 1 não é o piso que você está, é o piso acima. Isso é importante porque quando a gente tem ou escritório ou prédios residenciais, eu preciso de saber quantas pessoas estavam naquele piso. A gente tem que abstrair de que essa estrutura, esse prédio, esse edifício, né, ele está totalmente colapsado. Então algumas coisas vão ser importantes até mesmo na hora da equipe trabalhar minuciosamente, quando ela for fazer, por exemplo, um ASR4, tá? Não vai ser no ASR2, ASR3, conforme eu expliquei na outra aula do nosso curso. No ASR4, ele vai ter que ver a cor da parede. O segundo andar tinha a parede verde, porque a gente perdeu a referência se for uma estrutura colapsada. Se for um deslizamento que cobriu toda aquela edificação, eu também perco a minha noção do que é. Então é importante que a gente tenha bem definido isso para que as pessoas saibam aonde elas estão procurando. Se é o primeiro andar, se é o segundo andar ou terceiro andar. Tranquilo? Se tem um subsolo, se é garagem, o que é. E isso aí pode variar, né? O térreo é diferente do primeiro piso. E varia com alguns países. Então eles padronizam isso para que fique mais fácil o entendimento. Marcação de perímetro. Ela é importante para identificar as zonas de trabalho operativa, assim como as zonas de perigo.
A gente falou na aula de equipe de resposta a desastres, se eu não me engano é a aula 3, sobre a composição da nossa equipe de resposta a desastre. E nela eu preciso de ter engenheiros estruturais, ou engenheiros geotécnicos para deslizamento, ou especialistas em hidrologia para quando eu trato de uma enchente, para saber aonde é um local de trabalho e aonde é um local de perigo, onde eu não posso entrar. Então essa avaliação ela é feita, conforme a gente falou, pelas equipes de especialistas, pode ser pela equipe de hazmat, pela equipe de produtos perigosos, avaliar o local, se aquele local é um local de trabalho, para que a minha equipe de busca e posteriormente a minha equipe de resgate faça o trabalho. E aí a gente vai ter a marcação dos locais de trabalho, para identificar os locais específicos e aonde a gente tem uma potencialidade de ter vítima, para a gente saber se aquilo ali é importante, se eu preciso de designar, se a minha equipe de coordenação ela vai designar equipes para lá. Então ela tem que ser fácil de ser aplicada, tem que ser fácil de ser visualizada. Ela permite que os locais de trabalho sejam reconhecidos facilmente por qualquer equipe que esteja na rua. Então eles vão bater o olho naquela marcação e vão saber qual que é o tipo de vítima que tem lá, se é uma vítima A, B, C ou D. Elas vão saber quais são os perigos que existem naquele local, porque anteriormente ela foi feita por uma equipe de busca e ela é feita no ASR2. Lembra que a gente falou como que o ASR1 é feito por helicóptero, o ASR2 eu consigo já definir os locais de trabalho? Então, geralmente no ASR2 a minha equipe já vai fazer as marcações quais são os locais de trabalho. E ela deve ser colocada na parte exterior. O método de marcação, uma caixa de 1,20 m por 1 metro aproximadamente. Você pode indicar uma seta para a direção do local de trabalho, porque a gente tem que lembrar que pode ser uma estrutura que ela está colapsada, pode ser um grande deslizamento. O que eu faço? Posso colocar um madeirite, algo que eu consiga fazer a marcação e uma seta indicando que 20 metros para aquela direção você vai ter um local de trabalho. E dentro da caixa eu vou colocar a identidade do local de trabalho, conforme a gente falou na nossa aula de setorização, a identidade do grupo e o ASR que foi concluído ali, e a data e horário. No exterior, eu vou colocar também dessa caixa os riscos, se tem vazamento de gás, se tem fiação elétrica exposta, se tem vazamento de água. Atualização com o número da equipe, o nível ASR, conforme a data, e as atualizações de pessoas e desaparecidos, que é a marcação de vítimas, que nós vamos ensinar também, e se elas estão falecidas. É uma cor sempre visível, que tem que ter um contraste com fundo. Geralmente as equipes usam o alaranjado, que é uma cor bem visível, ou vermelho, ou verde fluorescente. Depois que todo o trabalho for concluído, a gente vai cortar essa caixa, eu vou mostrar para vocês. E se uma equipe considera que é necessário deixar outras informações adicionais, isso pode ser adicionado com marcações simples. E conforme a gente falou também nas aulas anteriores, é importante que a gente tenha em mente que se eu estou trabalhando em um evento extremo, onde eu estou recebendo equipes internacionais, que essas marcações e essas informações elas sejam em forma de desenhos. Porque a gente vai ter uma equipe japonesa que não sabe nem o nosso alfabeto. Então é importante que a gente tenha essa noção. Da mesma maneira que se você for para outro país que não tenha nem seu alfabeto, você tenha noção de quais são os riscos ali envolvidos. Então vamos lá. O que quer dizer essa caixa aqui? Então ele fez a caixa de 1,20 m por 1 metro. Em cima ele colocou aí amianto, que é o perigo, tá? Tá em tudo em inglês. A categoria de triagem, né, como B. Ou seja, o que dentro daquele fluxograma que eu mostrei para vocês. Lembram dele? O B vai ser o quê? Vítimas que estão vivas e que o meu resgate vai demorar mais de 12 horas, mais de um período operacional. Então isso que significa a categoria B. Esse setor é o setor C5. Poderia ser, por exemplo, C5B, C5A, mas é o setor C5. Eu tenho como perigo ali o amianto. E quem fez essa informação aqui para mim foi a equipe australiana 1, ou seja, e aí na equipe de resposta a desastres, de 1 a 9 são equipes que são reconhecidas pela ONU, e de 10 para frente são equipes que não têm o credenciamento da ONU, mas conforme a gente falou também, isso pouco importa, né? A gente já falou sobre isso,
Eu não preciso de ser uma equipe credenciada para a ONU para ir no desastre internacional. A gente falou isso na outra aula. Então a equipe da Austrália número 1, ela fez o quê? O ASR2. Então ela não buscou por vítimas superficialmente, ela não sabe se tem vítimas profundas, ela não sabe se tem vítimas mortas, mas pela avaliação de ASR2, ela identificou que é um local de possíveis vítimas e que vivas, né, vítimas vivas e que vai demorar mais de 12 horas. Tranquilo? Então, para isso, quando eu estou gerenciando o meu desastre, eu vi que a equipe australiana fez essa busca, identificou esse local de trabalho, o que eu faço? Eu mando a equipe da Turquia, né, uma outra equipe que está lá, para que ela faça as operações de resgate nesse local de trabalho, depois que a equipe australiana avaliou aquilo ali. Então a equipe da Turquia, depois que ela concluiu, o que ela fez? Ela fez a SR3, que é a busca e resgate superficial rápido. E ela concluiu isso no 19 de outubro, ou seja, então vamos imaginar o cenário. Vários prédios colapsados, a equipe australiana chegou no setor C5, viu um determinado prédio, fez a marcação, olha, aqui provavelmente tem pessoas vivas e vai demorar mais de 12 horas. O posto de comando ficou sabendo, mandou uma equipe da Turquia para que continue os trabalhos, para que a equipe australiana continue fazendo a SR2. A equipe da Turquia chegou no local, verificou lá que tem realmente vítimas. Se ela fez a SR3 é superficial, não foi busca profunda, retirou vítimas, mas ainda continua com vítimas lá B. Ou seja, provavelmente eu vou precisar de fazer um SR4. Por quê? Se a equipe da Turquia tivesse concluído o trabalho, ou seja, acabou, não tem mais vítima, o que a equipe da Turquia ia fazer? Ela ia fazer um traço, vocês vão ver mais à frente. Ou seja, aquele local não é um local de trabalho. Ela concluiu qual etapa da operação? A SR3. Ela não concluiu a SR4, a SR5. Ela poderia ter feito? Poderia. Ela poderia ter feito até a SR5 lá. E aí ela ia colocar depois do final o traço, ou talvez ela não fosse colocar. Se tivesse mais pessoas mortas, por exemplo, que a SR5 é isso, né? Com pessoas com a probabilidade mínima e possivelmente só mortas, ela não ia concluir. Ela pode ser que ela conclua no dia seguinte. Mas nesse caso, é isso que aconteceu e a gente tem o amianto aí como um perigo. Vamos para outro cenário. Qual que é esse cenário? Esse cenário, pelo que a gente lê aqui, é o quê? A equipe de Singapura, ela fez o ASR2, tá? Singapura fez o ASR2 e ela concluiu o ASR2. Só que a própria equipe da Singapura, né, ela colocou no quadro aí que existe o perigo, que é de vazamento de gás, e mostrou a marcação e colocou ainda que o vazamento de gás está no porão. Ela determinou que nesse local existiam vítimas do tipo B, ou seja, as vítimas estão profundas, vai demorar mais de 12 horas e a equipe da Singapura vai fazer esse trabalho. A equipe de Singapura fez o ASR3, ou seja, ela está naquele local, ela fez a varredura toda superficial, concluiu a ASR3 em 19 de outubro, e a própria equipe da Singapura, número 1, fez o ASR4. O que é isso? Fazer a penetração, elevação de carga, a busca por pessoas vivas que estão mais presas nas estruturas colapsadas, conforme a gente viu o nosso triângulo lá numa aula anterior. Então a equipe de Singapura também fez o ASR4 e concluiu o ASR4 dia 20 de outubro. Ou seja, retirou as vítimas B que estavam lá, vítimas vivas, que demorou mais de 12 horas, conforme a gente pode ver, demorou mais de 12 horas porque eles só foram concluir isso no dia 20 de outubro, mas depois não precisa de mais nenhuma operação. Ou seja, naquele local não precisa de retirar mais ninguém. A equipe da Singapura fez isso tudo. Tranquilo? Marcação de vítima. Então, entendido aí, ó, voltando aqui, isso aqui é a marcação do local de trabalho e o que as equipes estão fazendo. Porque pode ser que a equipe de Singapura, vamos supor que ela não tenha concluído. E aí pode ser que chegue uma equipe do Brasil, por exemplo, Bradés, né, como a gente não tem equipe cadastrada pela Insarag, então chegue Bradés lá e faça a SR5 no dia 21. Se não tivesse esse traço. Como tem o traço, aquele local foi concluído. Então isso é o local de trabalho. Vamos lá para a marcação de vítima. A marcação de vítima é quando eu estou naquele local de trabalho, então imagina, tem vários andares, vários setores, e eu começo a identificar onde estão as vítimas.
ou pelo chamado escuta, ou por cães, ou por... Bom, enfim, dentro da nossa aula de busca nós falamos as várias metodologias, eu identifiquei que tem várias vítimas. Então, quando as equipes fazem o ASR2 elas não permanecem no local, elas podem fazer a marcação das vítimas. A SR3 também pode fazer isso, principalmente quando as vítimas estão profundas. Então, em incidentes que tem várias vítimas, é muito importante que seja feita essa marcação, que ela é feita também com spray, tá? Pode ser feita com lápis de cera, com diversos tamanhos. Ela é feita um tamanho de 50 centímetros aproximadamente, deve ter um contraste com o fundo e ela não pode ser colocada, não deve ser colocada próximo da identidade do local de trabalho, ou seja, próximo da onde estão as vítimas. Então, como que é isso? Eu faço um V, que é para indicar o potencial onde as vítimas vivas ou mortas estão. Então, o V, pessoal, não está falando sobre vítimas vivas, é vítimas, tá? Então, V de vítimas. E aí eu faço uma seta, posso fazer uma seta indicando onde essas pessoas estão. Então eu faço uma seta aí, nesse caso, para a esquerda, posso até indicar a metragem a 5 metros. Se eu faço uma seta com 5 a 5 metros aproximadamente, da onde a vítima está, porque às vezes eu não tenho local para marcar. E aí embaixo desse V eu vou colocar se as vítimas estão vivas, que é o L, que é de vítimas vivas, ou vítimas de D, de death, que é vítimas mortas. Então live death, então vou colocar se elas estão vivas ou mortas. Então a vítima L1, eu tenho uma vítima viva naquele local. Se ele colocou o V com uma seta e o D1, eu tenho uma vítima morta naquele local. Pode ser que eu tenha, por exemplo, duas vítimas vivas. Então ele vai colocar o V, a seta e L2, ou seja, eu tenho duas vítimas vivas. Só que vamos supor que aquela equipe lá da Singapura está fazendo trabalho e no meio da operação uma das vítimas morreu. O que ele vai fazer? Ele vai cortar o L2 e vai escrever D1 e L1. Tranquilo? Ou seja, tem uma vítima morta e outra vítima está viva. Quem é breque antigo aí, né, vai lembrar que antes a gente cortava o V. Hoje não corta mais o V. Hoje você corta a sigla lá, se é L1 ou L2. E quando você recupera o corpo, quando você tira o corpo da vítima, ou você tira uma vítima viva, resgatada, você corta o L, ou seja, quando eu cortei o L, o que quer dizer? Que aquela vítima ali, ela foi resgatada. Se essa vítima tivesse sido morta, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que cortar o L, cortar o D e escrever de novo, D2, ou seja, tinha duas vítimas vivas, uma morreu, D1, L1. Se a outra vítima que estava viva morreu, o que ele tem que fazer? Corta o D1, corta o L1 e escreve D2, ou seja, duas vítimas mortas. Então, nessa cena aqui que eu vejo a última, embaixo, o que eu concluo? Foi resgatada uma vítima viva e foi recuperada um corpo. Tranquilo? Então, o sistema de identificação do local de trabalho é utilizado nos locais onde é possível resgatar vítimas com vida ou outros locais onde não há possibilidade de resgate. Então, esse é o sistema de marcação rápido, tá? Pode ser que dentro de um sistema de trabalho, quando eu tenho uma área muito grande, para que outras equipes não percam tempo, eu posso marcar, olha, o seguinte, aqui eu não tenho nada, ou aqui eu só tenho vítimas mortas. Então, um sistema de marcação rápida. E isso permite que as equipes elas trabalhem mais rapidamente em locais de resgate e não percam tempo com aquele local. Então, tem nesses locais de sistemas de marcação, esse sistema de marcação rápido é para que as equipes não percam tempo. Então, geralmente, quando eu trabalho com a caixa e com o V, é porque naquele local tem vítimas, ou vivas ou mortas. Mas pode ser que eu tenha um local que eu tenha certeza que só tem vítimas mortas. Ah, como assim? Pode ser que eu tenha passado um cão de busca de vítimas vivas e ele não sinalizou esse cão. Lembra que eu falei que o cão, quando eu passo, né, eu dispensar uma área também é busca? Então pode ser que eu passei um cão muito bom que detecta vítimas vivas e ele não detectou vítima nenhuma viva lá. Ou seja, só tem vítima, ou não tem ninguém, ou só tem vítima morta. Então eu descarto essa área, as minhas equipes não vão para lá. Para isso que serve o sistema de marcação rápida. Então, é a coordenação do desastre que decide utilizar ou não esse sistema de marcação, principalmente quando tem muitas vítimas. E esse sistema, como que ele é? Se a área está limpa, ou seja, não tem corpos, não tem vítimas, eu coloco, né, dentro
dessa caixa o C. Ou seja, não tem nada para ser feito nesse local. A área está limpa, clear. Se eu tenho só vítimas mortas, eu vou colocar um D, que é de death. Então só tem vítimas mortas lá. Então eu não tenho que me preocupar com esse local também naquele momento. Depois eu vou fazer o quê? Dentro do que a gente aprendeu. A SR5 é o que eu faço para resgatar vítimas mortas. Então, esse aqui é o exemplo da aplicação. Então, nesse local, a equipe de Singapura, número 1, teve lá no dia 12 de outubro e constatou que naquele local só tem vítimas mortas. Então, se eu estou na fase inicial de um desastre, eu não vou preocupar. Eu vou para um local onde tenha vítimas vivas. É isso que quer dizer aí, nossa marcação. Então, essas padronizações elas são muito importantes. Eu vou deixar para vocês nessa aula os anexos de guias que mostram como que você pode, da FIMA, por exemplo, qual que é a marcação padrão da FIMA e de outros países. Bom, eu acho que esse sistema de marcação, particularmente para quem entende do ASR, para quem entende de todo esse sistema, ele é muito simples, muito prático e fica fácil da gente saber os locais de trabalho, qual que é a categoria da vítima, CA, B, C ou D, e ele realmente é efetivo. A Isarag ela melhorou muito dos anos anteriores para esse ano, principalmente na categoria de vítima, que ia de A a F e quase ninguém sabia utilizar. E agora, né, com essa categorização do sistema, de você entender realmente qual que é o nível de busca que foi feito, qual que é o nível de triagem, se foi a SR1, a SR2, 3, 4 ou 5, fica bem mais fácil da gente setorizar. E conforme eu falei para vocês, fica fácil da gente saber. Porque se não é um local de trabalho, igual eu falei para vocês, você não coloca não é o go e no go, não. Você coloca que não é um local de trabalho, ou tem perigo. Então, se tem perigo, você coloca uma cruz lá. Foi definida agora nesses novos manuais de 2020. Bom, fico à disposição. Qualquer dúvida podem mandar aqui na nossa própria plataforma para a gente tirar mais dúvidas a respeito de sistemas de marcação. Grande abraço e nos vemos na próxima aula.